Boa noite, meus irmãos. Iniciando mais uma live da Alese. Infelizmente não podemos começar um pouco antes, porque teve uns probleminhas técnicos, mas aqui estamos nós para mais uma live, aguardando apenas nossa querida palestrante entrar, fazer o pedido para entrar. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Trindade, tivemos os probleminhas técnicos, mas Tranquilo, graças a Deus foram resolvidos. Já pedi desculpa tranquilo. aqui ao pessoal, porque Você está me ouvindo bem? estou lhe ouvindo muito bem. Está ouvindo, né? Agora precisa baixar um pouquinho mais, porque só está metade do seu rosto. Agora, Deixa eu baixar aqui, né? Porque estava tudo bem até eu mexer. Deixa eu ver aqui. Ele estava bem posicionado. Deixa eu baixar mais aqui, ok. viu? Vá Não, tá falando bom, aí que eu vou ajeitando. tá bom. Vamos lá, a Alese tem o prazer de mais uma live e vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Pai Celestial que nos ilumine e nos abençoe para que possamos continuar na nossa luta, continuar na Vamos nossa lá. luta, continuar na nossa luta pela saúde do mundo, que está um pouco Verdade. maltratado por essa pandemia, mas nós acreditamos que tudo vai melhorar, porque, como dizia nosso querido Chico, tudo passa, e isso também passa. Certeza. Agradecemos ao Pai por tudo que temos recebido e lhe pedimos a tua bênção para que possamos continuar a nossa luta diária a favor dos menos afortunados. E que enche os corações de todos os nossos irmãos de amor para que façamos uma bela corrente e essa corrente nos livre de todos os males. Que assim seja. Bom, Que minha assim gente, seja. eu estou tão assim, qual é o tema da palestra mesmo? Sob a proteção de Deus. A palavra é sua, sob a proteção de Deus, estaremos todos nós. Com certeza. Você está me ouvindo, né, bem? Muito bem. Então tá bom. Uma boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer mais uma vez à Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe pelo convite. Agradeço. Muito obrigada pela confiança. E eu gostaria assim, de iniciar a nossa conversa, esse tema assim, tão propício para os dias que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ousar a cantar uma música que eu recebi de uma pessoa amiga, de Leandro Borges e Sandrinha. A música se chama Um Refrão para Sua Alma. Uma música, eles chamam um hino, né, que eles chamam, né, que são evangélicos. Mas é muito, muito, muito bonito. E a música ela diz assim: se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, tudo isso vai passar. Eu te daria um conselho, chore mesmo, mas enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem ora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, por isso
Fique calmo e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu desejo e ofereço esse refrão para sua alma. Olha que bonito para a gente agora nesse momento. De Aliviou meu tanta... coração. Estávamos assim agoniados porque não entrava, já passou da hora e a gente... Aí eu lembrei da uma música, estava aqui na minha frente, eu falei, como é que eu estou cantando isso aqui? Eu estou desesperada. Vamos, calma, gente, calma. Tudo está sob o comando de Deus, tudo está sob a proteção de Deus. E nada acontece por acaso. De forma alguma, de forma alguma. E nós precisamos realmente, como o refrão da música diz, nós precisamos sentir essa calma. Nós já temos bagagem, por mínima que seja, suficiente para dar essa calma para nós e para o outro. Principalmente nós espíritas. Não é desfazendo do outro, não, mas nós precisamos, porque senão tudo que foi lido, tudo que foi dito, tudo que foi assistido, tudo que foi... É o quê? É vão? É só palavras? É só falácias? Não. A gente precisa dar essa calma na vida da gente e entender que tudo que está acontecendo está sob a proteção de Deus. E isso nos faz ficar mais calmos, realmente. Porque esse Deus, ele cuida de todos nós. E, independente da resposta que for dada sobre Deus, se nós perguntarmos, né, a um católico o que é Deus, se perguntarmos a um evangélico, e se perguntarmos a um espírita, qualquer resposta que seja dada sobre esse Deus é o Deus que nós estamos precisando agora. O católico ele vai dar a resposta dentro do conhecimento, dentro do que ele acredita no catolicismo. O evangélico, talvez ainda trazendo um pouco do Antigo Testamento, ele vai dar uma resposta de um Deus mais vingativo, um Deus mais punitivo. Nós espíritas, eu tenho certeza absoluta que se alguém nos perguntar que é Deus, nós vamos responder a questão 1 do Livro dos Espíritos. Nós só respondemos ela. Todo espírita responde a questão 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é essa inteligência suprema. Eu gosto da definição de João, o evangelista, quando ele diz que Deus é amor infinito. Aí realmente a gente observa que todos nós estamos certos nas nossas respostas. Todos, seja o católico, o espírito evangélico, um bandista, seja o que for. Ele está ali sentindo Deus da forma dele. E todos estaremos com as nossas respostas corretas. Porque se acalma, se nós ficamos, se nos dá a paz, isso é o que importa, da definição de Deus. E como ele nos traz essa paz, mas eu gosto da definição de João, quando diz que Deus é amor. E é a partir dessa resposta de João Evangelista, a partir dessa certeza de João de que Deus é amor, é que nós vamos compreender que estamos sob a sua proteção. Porque se nós, espíritos imperfeitos que somos, ainda queremos e nos esforçamos para dar aos nossos o melhor, imaginemos Deus. Se nós ainda, como o próprio Evangelho nos diz, qual é o pai que o filho pede um pão e vai dar uma serpente? Se nós, seres imperfeitos, ainda temos essa preocupação de dar o melhor para o filho, como é que Deus seria diferente? Então nós precisamos acreditar, ter essa certeza, estamos sob essa proteção dele, que Deus é amor e que cuida de cada um de nós. Cuida, mas cuida de uma forma muito carinhosa. Quem vem nos, vamos dizer assim, concretizar ainda mais essa informação é Chico, no livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 25, intitulado Deus Sempre. Olha o que é, esse livro, se eu não me engano, é de 1980, ou é de 1979. Olha o que é, que no capítulo 25 desse livro, Chico define como Deus sempre em nossas vidas. Ele diz assim, que em momentos mais desafiadores, e que momento mais desafiador que nós estamos vivendo agora? Se houver mais, meu amigo. Então, em momentos mais desafiadores, como esses que estamos vivenciando, precisamos estreitar ainda mais os nossos laços com Deus. Nós precisamos, nesse momento... Nossa, uma troca.
rápido. Boa noite. Tem que... Boa noite, tudo bom, Thelma? Tudo bem, graças a Bom. Deus. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Estamos sem esse cartaz. Eu não divulguei o cartaz, mas o demais já está pronto, certo? Não se preocupe, não tem problema. Eu sabia que o dia era hoje, você sabia que o dia era hoje e todos de lá de cima também sabiam, viu? Obrigada. Então, dando Obrigada a todos continuidade... que estão presentes. Gente, aí não foi uma mágica, não. Foi apenas uma troca do esposo para a esposa, viu? Então, como eu estava dizendo, Thelma, Renato, a certeza desse Deus, né, que você deve ter ouvido aí, desse Deus sempre na nossa vida, dessa proteção. Chico vem nesse livro de 1980 ou 79, intitulado Deus Sempre, ele vem e diz assim, que em momentos mais desafiadores das nossas vidas, e que momento nós estamos vivendo que não seja esse, que não seja tão desafiador, que nesses momentos mais desafiadores, como esse que estamos vivenciando, precisamos estreitar mais ainda os nossos laços com Deus. É agora que nós precisamos estreitar esses laços, se aproximar, botar em prática o que já ouvimos, botar em prática o que já assistimos, botar em prática o que já pronunciamos, o que já expomos, estreitarmos esses laços com Deus, é o que Chico nos diz nessa lição. E ele ainda diz mais, ele diz, o mundo já viveu muitas épocas de crises. O mundo já viveu muitas épocas de crise. Por mais a tormenta, por maior a tormenta, guia o teu barco no oceano das lutas renovadoras, harmonizando o leme com a própria vida e com a fé em Deus. Harmonizando o leme com a própria vida e com a fé em Deus. Já tivemos situações, calma, como foi dito a música aí no início, calma, gente, calma. Vai passar, se a gente não tiver essa certeza do que vai passar, fica difícil, não só para os que já estão em situações complicadas, mas para nós, que graças a Deus estamos aqui, estamos bem, com saúde, com bem. Ele diz assim, continua nesse capítulo 25 desse livro, ele diz assim, epidemias varreram cidades inúmeras, mas Deus amparou a ciência e as vítimas foram compensadas com ensejos preciosos de aprendizado na terra. Minha gente, isso foi escrito numa época de uma certa tranquilidade, numa época... Olha a coisa como é tão real para os dias de hoje. Epidemias varreram cidades, mas Deus amparou a ciência e as vítimas foram compensadas com ensejos preciosos de aprendizado na terra, mesmo em planos mais nobres, para sentirmos ainda mais a sua proteção. Então, mais uma vez, volto, acho que é a palavra que vocês mais vão ouvir aqui hoje. Calma. Estamos sob a proteção de Deus. Se eu estou sob a proteção de Deus, por que o desespero? Nesse instante eu estava falando com o Renatinho. Não entrou ainda. São 7h33. Aí eu olhei para a tela. Aqui eu falei, olha a música aqui dizendo assim, calma. Não se desespere, tenha calma. Ou pratica, ou fica só no falar. Calma, mulher, se acalma. E daqui a pouco, e aí as coisas foram se encaixando. E enquanto acharmos que não estamos, então Chico diz essas palavras, e aí diz assim, e quando acharmos que nós não estamos sobre essa proteção divina, é necessário olhar a rota. Precisamos olhar o nosso caminho. Se diante de tudo isso, né, que já vivemos outras crises, Deus nos ampara a ciência para que a gente tire de todas essas situações proveitos, principalmente, possamos crescer nessa situação. Então, se tudo isso faz com que você ainda continue no desespero e sem acreditar, faz jus, então, você olhar a sua rota, o seu caminho. Tem alguma coisa errada no seu caminho. Não é mais com Deus. É com você. É comigo. É com quem está desse jeito. Mateus, no capítulo 26, versículo 58, ele traz um trecho que fala sobre a prisão. Ele vem trazendo sobre a prisão, o momento da prisão de Jesus.
o momento em que Jesus foi preso. Que ele diz assim, o momento que Jesus foi Pedro e a situação que Pedro se colocou naquele momento. O discípulo querido, aquele que estava ali 3 anos ali caminhando. A posição de Pedro para aquele momento que Jesus foi levado. O versículo diz assim, e Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Como Jesus primeiro foi levado a Caifás, depois a Anás, e depois que foi levado a Pilatos, Pedro sentou junto lá com o pessoal, lá com o sumo sacerdote, com o pessoal de longe, e esperou o fim. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele foi preso e agora? Ficou de longe. Emmanuel, fazendo um comentário a essa passagem, a esse versículo, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 89, intitulado O Fracasso de Pedro, Emmanuel faz alguns questionamentos ali que foi muito bom mesmo ter estudado e ter pesquisado isso. Ele diz o seguinte, em relação a essa passagem de Pedro, em relação a esse afastamento de Pedro, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, na 89, na questão 89, ele diz assim, seria uma queda moral do generoso amigo do mestre? Esse afastamento, esse olhar de longe de Pedro, seria uma queda moral desse generoso amigo? E eram amigos. Aí ele faz mais uma pergunta, ele diz, ou seria um exame da sua invigilância? Aí vamos trazer a situação. Horas antes de Jesus ser preso, horas antes, Jesus passa a descrever para os discípulos o que iria acontecer. Vocês precisam estar juntos, né? Eu não estarei com vocês. A situação começa a descrever, até porque Jesus, né, era dupla vista, era o médio ali de Deus, ele sabia o que iria acontecer. Então, ele, para acalmar esses discípulos, ele começa a dizer. E Pedro, né, com aquele jeito dele de querer proteger, disse, jamais, mestre, jamais acontecerá isso com você. E ele diz, né, com minhas palavras, não com as palavras de Jesus. Calma, Pedro. Calma que você está vigilante na sua fala. Porque antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E Pedro se assusta com aquela informação ali, se assusta. Mas aí o Emmanuel continua nessa lição. Ele diz assim, o fracasso de Pedro reside aí dentro na desatenção para com as advertências do mestre. Desatenção para com as advertências do mestre. Invigilância para com as advertências que foram ditas ali há poucas horas. Há poucas horas. Aí eu pergunto, talvez nós, quando pensarmos, em algum momento pensarmos que estamos sem essa proteção de Deus, será que não é isso que está acontecendo também com a gente? As nossas invigilâncias, a nossa distração nas advertências que recebemos, seja por mensagem, seja por palestras, seja por um conselho de um amigo, de alguém. Nós sempre perguntamos, né, queremos respostas para algumas coisas, e às vezes as respostas vêm nesse formato. Às vezes você faz uma pergunta, meu Deus, por que tal situação? E a resposta vem meio que imediato. E será que a gente está passando por essas invigilâncias, passando distraído por essas advertências recebidas? Aí ele pergunta, Emmanuel continua na lição. Grande número de discípulos modernos. Quem são os discípulos modernos de Jesus? Aqui. Uma delas. Imperfeita. Mas estou aqui. Lutando, querendo acertar. Errando mais do que acerto. Mas então ele diz assim. Grande número de discípulos modernos prosseguem caindo. Prossegue caindo em suas aspirações e esperanças. Por acompanhar o Cristo à distância. Olha que colocação maravilhosa que Emmanuel faz. Nós, os discípulos modernos de Jesus, continuamos, prosseguimos. Prosseguimos quer dizer, já é um caminhar longo e prossegue ainda caindo. Prossegue caindo nas suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância.
Igual Pedro, à distância. Sabia quem era o mestre, sabia quem era o mestre. Sabia o amor que o mestre tinha por ele, mas por medo ou por alguma coisa. E aí ele diz assim: acompanha esse mestre, nós, né, os discípulos modernos, acompanham à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Ainda somos esses discípulos modernos acompanhando, meio cavaleando, meio daqui, com medo talvez de perder gratificações imediatistas. Tudo que nós temos aqui ficará. Seja o que for, de cargo, a filho, a casa, o que for. E muitas vezes nos afastamos, deixamos de crer que estamos sob essa proteção para nos dar essa calma, para nos dar esse prosseguir em toda essa situação, porque não está fácil a situação. Quando a gente pensa que vamos nos erguer, a coisa cai novamente e a gente vai ao chão novamente. Meu Deus, e agora? E agora levanta, segue, porque estamos sob uma proteção maior. Estamos sob a proteção da Supremo, do Supremo, da inteligência suprema, como diz a questão 1 do Livro dos Espíritos. Estamos sob essa proteção dele e precisamos entender e compreender isso. Muitas das vezes é o caminho que está errado. É o caminho que nós estamos seguindo que está errado. E se é o caminho que estamos seguindo que está errado, e já percebemos isso e continuamos, insistimos em estar no caminho, atitudes iguais não tem como ter resultados diferentes. O caminho está errado, a rota está errada. O barco já está em alto mar. Já reencarnamos. Não dá mais para dizer, olha, eu acho, já reencarnamos. O barco já se encontra em alto mar. E como hoje eu estou assim muito musical, me faz lembrar a música do Padre Léo, quando ele diz assim: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. E o barco já está em alto mar. Se a reencarnação está sendo difícil ou fácil, já estamos em alto mar, não tem como voltar. Se não temos como voltar, é acreditar que nós estamos aqui sob a égide de algo muito maior que uma pandemia, muito maior de todas essas mortes, toda essa tristeza das mortes. Temos perdido pessoas, perdido por falta de outra palavra, né? Como Divaldo nos chama a atenção, a gente perde bolsa, sombrinha, a gente perde muita coisa. Agora, pessoas, entes queridos, partem para a pátria espiritual, partem para a morada definitiva. É a saudade que fica, é a ausência da presença que faz com que a gente sinta essa dor, né? Eu perdi um irmão, recentemente perdemos uma amiga, a esposa de Abel, amigo da gente, tudo isso, e outras pessoas mais que perderam, tudo isso vai nos deixando com uma certa... Meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas acredita, confia, segue confiando nele, para que a gente possa sobreviver a tudo isso. E entender que o barco já está em alto mar. E nós precisamos nos fortalecer para guiar esse leme com certa tranquilidade. É preciso saber qual está sendo a nossa rota. Qual é a minha rota? Qual é a minha rota? Eu preciso descobrir. Porque senão, eu não sei o que rumo tomar, eu não sei o que é que eu vou fazer. E aí realmente é entrar em desespero. É entrar em suicídios, como estamos vendo aos poucos. É entrar numa rota de colisão com a primeira coisa que está na frente. Precisamos nos acalmar, precisamos entender que estamos sobre essa proteção divina. E Deus, ele usa de vários artifícios, de várias situações, para que a gente possa sempre, mesmo nas piores das situações, a gente possa sair vitoriosos, aproveitar as situações, aproveitar as coisas que são trazidas aparentemente de uma forma assim, que a gente acha que não vai dar certo, mas nós precisamos acreditar. É o que eu trouxe hoje, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos de Jesus. Eu adoro trazer as passagens das curas, eu gosto, me faz bem.
me faz bem, me torno Faz bem a repetitiva. todos. Me torna talvez repetitiva, eu não importo, eu não me incomodo, mas me faz bem. Eu me projeto para a situação, eu me projeto para a Galiléia, eu me projeto para Como se Cafarnaum. estivesse andando de mãos dadas com ele ao lado do mar de Tiberíades, né? Exatamente. Então eu gosto, me faz bem. Algumas amigas dizem, você já vem você com os exemplos. Eu gosto, eu trago. E hoje eu trago o exemplo dessa situação de que Deus nos fornece sempre situações para que a gente aproveite daquilo ali, tire proveito daquilo ali para que a coisa ande. E é a passagem do cego de Jericó. É a passagem do cego Bartimeu. Bartimeu se encontrava lá, às margens da estrada. Estava lá, às margens da estrada. Segundo as pessoas que têm problema com deficiência visual, segundo elas, é aguçada a audição. Parece que eles ficam com uma sensibilidade maior à audição, segundo conversando com uma pessoa que tenha deficiência visual. Talvez tenha sido isso que fez com que Bartimeu ouvisse o barulho da multidão. Porque ele ouviu a multidão. E ele sabia que quem andava naquele momento com multidão, não porque ele quisesse, mas era Jesus. As pessoas andavam próximo, as pessoas queriam tocar, queriam... Agora você imagine por quê. E por quê? Vamos perguntar, por que isso? Imagine o magnetismo que esse homem, o raio de magnetismo maravilhoso que esse homem emanava, e acho que as pessoas se sentiam bem para estar ali, querendo ali. Então Jesus andava sempre com multidão, sempre tinha uma multidão. Diz que quem amparava muito, quem ajudava ele muito nessa situação era Tiago. Era Tiago, porque era um dos discípulos maiores, grandão, então ele andava mais na frente para que Jesus não levasse tanto empurrão. Mas Tiago ajudava ele nesse sentido. Então, Bartimeu ouve a multidão, ouve, e ele sabia que Jesus está vindo ali. Alguma coisa precisa fazer. Se Deus permite que eu esteja aqui nesse local e que Jesus vai passar, algo eu preciso fazer. Olha o que muitas vezes acontece com a nossa vida e a gente não percebe, as oportunidades que Deus nos dá, porque Ele está sempre querendo o melhor para o filho. Então, Bartimeu, o que acontece? Bartimeu usa do que ele tem naquele momento. Porque se ele levanta e tenta chegar, provavelmente ele seria pisoteado. Um cego, numa multidão, que não está nem aí ligando para ninguém, só está querendo ali tirar, de certa forma, algum proveito daquele mestre. Então, o cego, Bartimeu, ele percebe, através dessa sensibilidade dele, que é a chance que Deus estava dando a ele ali da cura, que ele queria muito. Então, mesmo sabendo que entre ele e Jesus, ele pensava assim, entre mim e Jesus é uma multidão, eu sei. Então, ele usou do que ele podia, um grito. E se vocês querem ouvir uma palestra muito boa que tem falando sobre Bartimeu e essa questão desse grito, assista uma palestra de Rossando Klinsmann, que ele fala sobre essa passagem do cego Bartimeu e dessa questão desse grito. Esse grito de uma forma bem vista por uma visão de um psicólogo. Então, Bartimeu, ele usou do que ele podia naquele momento, um grito. E ele gritou. Ele estava até sentadinho lá na beira da estrada. Mas ele gritou. Ele sabia que ali era a oportunidade que ele tinha. E ele gritou para Jesus. No seu esforço de chamar a atenção, estava ali também a sua chance de cura. Talvez a gente esteja precisando dar esse grito aí para Deus, porque as curas de algumas coisas, das nossas angústias, a cura das nossas ansiedades, as curas das coisas que a gente precisa fazer e acha que não vai dar certo, talvez a gente esteja precisando dar esse grito e se movimentar, porque Jesus, a gente precisa se movimentar até ele. Então, Bartimeu grita, usa do que ele tem, e grita. O cego de Jericó representa cada um de nós nesse momento de dificuldade que nós estamos querendo nos aproximar de soluções. Todo mundo quer a solução. Todo mundo nesse momento quer a solução. Quer a cura do vírus,
não importando que para isso há muitas acusações, estamos muito procurando quem é o culpado, apontando. Então a gente precisa realmente saber o que é que nós queremos. Que cura é essa que nós queremos? É a cura do vírus? Ou é apontar o que aconteceu? Ou é achar que isso é uma praga que veio? E nós espíritas sabemos que não existe esse tipo de coisa. Né? Nós espíritas sabemos por que nós estamos aqui num momento tão difícil como esse e solicitamos estar aqui em 2021. Porque a gente talvez vai saber depois. Até podemos ter esquecido, porque Deus nos concede a honra e a graça do esquecimento da vida passada. Agora que estamos aqui não por acaso, estamos aqui por algum motivo. Então, Bartimeu representa nesse momento essas nossas angústias, esse nosso querer resolver. Querendo se aproximar da solução, percebemos uma multidão. Eu quero me aproximar da solução de tudo isso que está acontecendo. Eu quero melhorar o meu estado de humor, eu quero melhorar a minha mente, eu quero aumentar a minha fé. E às vezes a gente encontra uma multidão. E essa multidão não é do coletivo multidão. Essa multidão talvez seja uma problemática na família, que para nós que estamos querendo se aproximar de uma solução, querendo se aproximar de algo, é uma multidão. Um problema familiar, uma dificuldade financeira, uma doença, a perda de um ente querido, são multidões. E no momento em que a gente quer resolver as coisas, a gente se sente acuado. E não achamos, assim como o cego Bartimeu achou, algo, um artifício para vencer aquilo ali. E na maioria das vezes queremos resolver rápido. E a gente sabe que não resolveria rápido. Então, Bartimeu usa do grito para vencer a barreira da multidão. E nós estamos usando do qual artifício para vencer essa barreira que estamos passando agora, que não está fácil? E nós estamos fazendo o que pelo outro? As nossas orações estão sendo encaminhadas para quem? Algumas das vezes que oramos, as nossas orações foram direcionadas para os cientistas que estão lutando com essa vacina, foi direcionada para um dos governantes, seja ele municipal, estadual, federal. Paramos para querer a solução, mas qual é o método que nós estamos usando? Orar pelos nossos filhos, pela nossa família, olha, isso é muito bom. Mas nós precisamos ampliar essa situação. Nós precisamos entender que dessa forma até nos acalma mais, porque estamos fazendo também no coletivo. Muitas das vezes esquecemos dessa proteção de Deus e queremos soluções rápidas, esquecendo que não há solução sem antes um aperfeiçoamento. Solução rápida não há. Se não houver um aperfeiçoamento, seja ele moral ou espiritual, não há solução de determinadas coisas. Nós não estamos vivendo essa situação por acaso, até porque não existe acaso. Leia Kardec, como diz a frase espírita, não existe acaso, leia Kardec. Então, nós precisamos descobrir o que é que realmente esse aperfeiçoamento que nós precisamos para chegar na solução que tanto nós queremos. E esse aperfeiçoamento, ele pode vir com um sofrimento. Eu não conheço nenhum aperfeiçoamento que vem com sofrimento que não é tiro e queda. Eu nunca vi ninguém sair de um problema sério, de uma dor, de uma situação, do mesmo que entrou, da mesma forma que entrou. Nunca vi. Não conheço ninguém que entrou numa problemática de dor e sofrimento e saiu do mesmo jeito, da mesma forma. Então, esse aperfeiçoamento que precisamos, talvez nós precisamos passar por esse sofrimento aí para compreendermos mais na frente, para olharmos mais na frente. O que nos pede agora são coisas assim tão simples. Tão simples. O ficar em casa quem puder, ok, tem pessoas que não podem. Fique em casa quem puder fique. O uso da máscara, tem brigas, confusões por causa de um uso de uma máscara. Gente, é pedindo o mínimo. Quem está fazendo a maior parte são os espíritos no plano superior, são os espíritos que estão
influenciando, que estão envolvidos na questão da vacina para que aquilo dê certo, fazendo com que aquelas pessoas não desistam, dizem, olha, quer saber, isso aí não vai dar certo. De certa forma, envolvido naquele processo, a maior parte não é nossa nesse processo. A nossa é a mínima parte. Quem puder ficar em casa, usa máscara, lava as mãos e usa o álcool em gel. Meu Deus. E o distanciamento, né? E o distanciamento social. São situações que podemos fazer. E nós estamos caindo nesse tipo de situação. Mas queremos a cura. Se você perguntar a mim ou a qualquer outra pessoa, a cura. Olha, a cura disso aí. Faça a sua mínima parte. Faça a sua mínima parte para que os que estão fazendo o máximo já não ter tanto trabalho do que a gente precisa fazer o mínimo. Faça a sua, para a coisa ir andando, para a coisa ir chegando à situação. Então é preciso entender que estamos sobre esse égide de Deus, estamos sob a proteção dele. E às vezes é preciso fazer o que Bartimeu fez, que talvez nenhum de nós ainda fizemos. Parar Jesus. Já pensou? Parar Jesus. Jesus ele teve pouco tempo para resolver tudo que ele tinha, mas ele parou por algumas pessoas. Ele parou. Se a gente olhar, voltar aí no tempo, botar a nossa cabecinha aí para a gente lembrar, a mulher hemorroísa parou. A mulher adúltera parou Jesus. A mulher do poço de Jacó parou Jesus. O centurião romano parou Jesus. Ananéia Parou Jesus. Parou Jesus. Talvez seja isso que nós estamos fazendo. Talvez seja isso que ele está esperando. Olha, estamos sob a proteção do meu pai. Estamos sob a proteção dele. Calma. Vocês só estão precisando fazer a parte de vocês, que é essa de ficarem mais firmes. E às vezes é preciso chamar essa atenção dele, porque nós estamos tão despercebidos nas situações, então nós precisamos fazer o que o cego Bartimeu fez. Parou Jesus. Diante de toda a multidão, diante da cegueira, sentadinho à beira da estrada, mas ele gritou, e não foi pouco, disse os relatos. Gritou muito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus para. E diz assim, traga, porque Jesus não foi até ele. A função dele era agora. Parou? Então vem, querido. Vem, filho, vem cá. vem até mim, né? Vem até mim. Vem até mim. Vem até mim. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Essa caminhada nossa até Jesus é para lembrar. Primeiro passa por ele. Perdão, paz, harmonia, tudo. A chegada ao Pai é por mim, viu? Ninguém chega ao Pai senão por mim. E nós estamos esquecendo. Temos um guia e modelo. Guia para copiar e modelo para seguir. Guia para seguir e modelo para copiar. Até isso foi nos dado. Até isso foi nos dado. Então, é como volto a dizer, é a mínima parte que nos cabe. Então, Bartimeu para Jesus. Faz algo de muito especial, ele para. E a consequência desse grito do Bartimeu, do Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não esperava, talvez, da consequência desse grito. Ele sabia que era a chance dele. Segundo os relatos, principalmente no Boa Nova, que não me lembro agora qual o capítulo, que ele diz assim, quando Bartimeu segue, vai até Jesus, vem, traz ele aí, vem até a mim, ele já joga uma capa. A capa que identificava, na época do Império Romano, as pessoas que precisavam pedir o pedinte. Se era cego, se era surdo, se era pobre da lei, eles precisavam usar uma capa de identificação. Ele precisava usar essa capa que identificava, vamos dizer assim, o grau dele. Naquele momento era de pedinte porque era cego. Quando Bartimeu levanta e vai até Jesus, a certeza da cura era tão grande. Olha a certeza de que algo estava sob o controle daquilo ali. Era tão grande, porque se ele jogasse aquela capa, outro poderia pagar. Ele se desfaz da capa e já vai até Jesus sem a capa. E quando ele chega até Jesus, ele não aguardava mais a pergunta que Jesus faz a ele, para muitas pessoas óbvia, né? Porque o que é que um cego quer diante de alguém que pode curá-lo, como era o caso de Jesus? Então, a pergunta que Jesus faz a Bartimeu
Talvez seja uma pergunta aparentemente, aparentemente óbvia, mas é uma pergunta de extrema... É uma pergunta muito profunda. Quando ele chega e pergunta a Bartimeu, o que queres que eu faça? Esse que queres que eu faça é algo... Bartimeu não titubeou, não. Ele foi rápido. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Bartimeu disse, que eu veja. Ele não pensou, eu vou pensar, mestre, eu não sei, porque essa tumulto todo, ele sabia o que ele queria. Ele aproveitou a situação ali, porque ele sabia que aquele foi o momento que Deus entrega a ele para resolver se quer ficar curado. Chegou o momento. Age. Talvez seja isso que está faltando aqui no mundo todo. Age, principalmente acordar. Então ele disse, que eu veja. O que queres que eu faça? Que eu veja. Segunda-feira, no estudo do Evangelho de Elza Missano, no Núcleo de Estudo Bittencourt Sampaio, elas estavam falando uma parte do Evangelho que eu gostei muito, que elas estavam falando sobre a cegueira espiritual, sobre a catarata espiritual, que muitas vezes nos ataca de uma forma que a gente fica cego. Está vendo a situação ali toda, mas nos ataca. Eu estava falando sobre isso. E quando eu estava estudando a palestra, eu me lembrei realmente. Quando Bartimeu chega até Jesus, será que nós, para responder a ele, que eu veja, Senhor. E aí eu trago isso para o nosso mundinho, para a nossa realidade aqui. Para a realidade de Sergipe, para a realidade de Trindade. Se eu tenho uma oportunidade desse encontro, eu confesso a você, eu não estou preparada para responder uma pergunta dessa. Aí você vai dizer, tá louca, Trindade? Você vai logo pedir a cura do vírus. Mas antes de pedir a cura do vírus, será que não seria interessante que eu pedisse a ele que eu veja realmente? Porque ver é muito mais do que enxergar. Eu peço desculpa a algumas pessoas, eu ando na rua, às vezes eu vejo a pessoa, mas eu não enxergo, e eu passo pela pessoa. Não está me vendo, não, menina, não está me reconhecendo. Não é questão de reconhecer. Aí a Garcia estava dizendo assim, é porque a sua mente, Trindade, não para. A sua mente é acelerada. Você pode até estar caminhando, mas a sua mente está trabalhando, e você pode até ver a pessoa, mas a sua mente está acelerada, trabalhando ali o tempo inteiro. Pode ser isso mesmo. Então, assim, antes desse encontro, se houvesse a oportunidade desse encontro, e perguntasse o que queres que eu faça, como ele perguntou. Será que antes de perguntar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, eu teria a capacidade, nós teríamos a capacidade de dizer, Senhor, que eu veja, que eu consiga enxergar a minha ignorância, a minha prepotência, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha falta de atenção, a minha falta de paciência, principalmente para com os meus. Porque paciência na rua a gente até desenvolve de uma forma, mas com os nossos em casa fica mais difícil. Então, será que a gente estaria preparada para responder a resposta, para responder a pergunta que Jesus fez a Bartimeu, que ele foi rápido na resposta dele, porque era isso que ele queria, que eu veja, que eu possa voltar a enxergar. Fazer o esforço. E se a gente responde essa pergunta a Jesus, de que eu veja a minha prepotência, a minha ignorância, a minha falta de paciência, minha falta de caridade para com o outro, a minha arrogância, e se eu faço isso, se eu consigo fazer isso, se eu consigo responder isso, será que eu não estaria me encaixando no que o Evangelho diz, que reconhece-se o bom espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações? E nós temos más inclinações, meu irmão, infelizmente eu tenho muitas. E preciso me esforçar para dominar esse bichinho que algumas vezes vem dentro da gente e a gente quer e precisa ser dominado. Porque o que Kardec fala no Evangelho é que reconhece o bom espírito que se esforça, ele não diz o que já faz. Porque o esforço de fazer já é algo sublime. Para nós, espíritos inferiores, já é algo muito bom. Então, esse esforço que nós precisamos agora, nesse momento, é justamente o que aconteceu na situação lá do cego Bartimeu. O esforço de vencer a multidão, o esforço de chegar até Jesus e a consequência da pergunta que Jesus fez. Porque ninguém que parou Jesus, como eu já citei alguns aí, ficou o mesmo.
continuou o mesmo. Não é possível que isso iria acontecer conosco. Ninguém que parou Jesus continuou a mesma coisa. Mudou, houve uma mudança. Houve uma atitude de se elevar, de seguir e dizer, essa rota, como eu disse no início da nossa conversa, essa rota está errada. Porque se eu for observar todas as outras coisas, está correto. Deus nos ampara, Jesus está aí como guia e modelo, temos as informações precisas, temos todo um aparato para melhorar. Então, se mesmo assim eu ainda continuo com o pensamento de que estamos entregues a qualquer coisa, tudo está no resto, aí está tudo... Então, eu preciso melhorar essa rota. Esse barco está em alto mar, mas eu preciso controlar essa rota. E aí vem a musiquinha novamente. Calma, calma. É preciso que nós estejamos calmos. Então, ninguém que parou ficou o mesmo. Parar Jesus exige de nós mudanças, e uma delas é a confiança de que nós estamos sob a proteção de Deus. Esse é um dos motivos que fez com que Bartimeu saísse, mesmo com medo de toda aquela multidão, mas gritasse e conseguisse chegar até Jesus. Parar Jesus exige de nós mudanças, e uma delas é essa. Algo me protege, algo vai fazer com que hoje eu consiga chegar e ter a minha cura. Hoje nós precisamos saber que nós estamos vivendo essa situação, mas que nós estamos sob a proteção desse Pai maior. E isso tem que nos acalmar. Isso não é só uma fala, isso tem que nos acalmar. O outro, quando conversar com a gente, tem que perceber essa calma. Tem que perceber que nós estamos, apesar de tudo isso, eu me mantenho calmo. Isso é exemplo. Isso serve como exemplo. Não é ignorar a situação. Não é assim mesmo, dessa forma mesmo. Para que esse desespero? Não é isso. Para que o desespero não, é desesperador. É se manter calma para passar a calma para o outro e principalmente para entender por que nós estamos passando. Entendendo isso, né, que exige dessa mudança de nós parar esse Cristo dentro de nós. Como é que eu paro Jesus, já que ele agora não está andando por aqui? Para numa oração, se recolhe numa meditação e para Jesus naqueles instantes ali que você vai ver como vai ficar mais calmo. Então, compreendendo tudo isso, já que eu decidi tomar essa atitude, entenderemos isso e compreenderemos as nossas tarefas na crosta terrestre. Se eu sei que tudo está sob controle no plano espiritual, no mundo maior, sobre a proteção de Deus, então eu vou compreender quais foram os meus pedidos de compreender as minhas tarefas aqui na Terra. Desculpe. O que é que eu vim fazer aqui? Qual foi? Eu não vim só ser filha de fulano, mãe de cicrano e passar para... Não, eu vim para algo maior. Então, se eu tenho essa confiança, eu vou entender, eu vou compreender que nossa tarefa na crosta terrestre é muito maior. Compreendendo isso, que a nossa tarefa aqui na Terra é muito maior, eu vou compreender as minhas provas solicitadas por mim. No meu planejamento, eu solicitei provas. Eu solicitei provas dentro de casa, eu solicitei provas no trabalho, eu solicitei provas na rua, porque eu sou uma devedora, então eu disse, eu quero solicitar algumas provas para ver se eu consigo passar. Provavelmente algumas devem ter sido tiradas, porque disse assim, minha filha, você está pedindo coisa demais, vamos diminuir essa situação aí sua, mas eu vou compreender as provas que eu tive que vir cumprir aqui nesse mundo. Porque se existe uma nova morada, há muitas moradas na casa do Pai, melhores do que essa, eu não estou aqui porque eu sou linda dos olhinhos verdes, eu estou aqui porque eu estou cumprindo algo que eu deixei e preciso finalizar para seguir. Porque há algo melhor para frente. Isso aqui é uma estadia, que não é fácil, num momento está mais difícil ainda. Mas se há algo na frente melhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Cumprindo tarefas que foram deixadas, que precisam ser finalizadas. Meio que o computador. Se você fizer alguma coisa no computador e você quiser ir para outra, ele vai ficar falando para você, feche uma janela para que você possa seguir para outra. É a nossa vida. Eu preciso fechar uma janela se eu quiser seguir adiante.
E como há outras moradas melhores, eu preciso compreender as minhas provas aqui. Por mais difíceis que sejam, estamos sempre amparados. Por mais difícil que seja, por mais dolorosa como nós estamos vivendo, pessoas aí vivendo nesse momento, por mais doloroso que seja, estamos sempre amparados. Nunca só, nunca desamparados. Isso é bobagem. Para o espírito dizer isso, ele está precisando voltar aí a algumas casas do ESD e seguimos de novo, porque nós estamos sempre, sempre amparados. Já estudamos, já passamos por isso. Então, se já passou, seguimos em frente. E assim como o cego Bartimeu, que venceu a multidão, poderemos, quem sabe, assim como o cego Bartimeu, que conseguiu vencer, ele só ouvia, ele sabia que a multidão era grande pelo ouvir, ele não via, não enxergava. Mas ele sabia que pelo tumulto, pela conversa das pessoas, ele teria que vencer. Então, assim como o cego Bartimeu, que venceu essa multidão, nós poderíamos, quem sabe, depois de fortalecidos na fé, que nós precisamos também nos fortalecer nessa fé, fortalecidos na fé, quem sabe, nós poderíamos, já caminhando para a nossa finalização, quem sabe nós poderíamos, assim como como Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, reverter a situação. Percebe que Paulo reverteu a situação? Que Saulo reverteu a situação? Ele sai para perseguir, para ir atrás de Ananias, porque Ananias ia fazer uma pregação em Damasco. Ele sai desesperado. Segundo o livro Paulo e Estevão, no capítulo 10, Paulo, nesse dia, acordou diferente. Saulo, nesse dia, acordou diferente. Inquieto, meio cismado, diferente do homem arrogante, bonito, grande que ele era. Não era aquele Saulo dizer, hoje eu vou até Damasco e vou pegar Ananias, não. Ele estava incomodado. Olha a presença. Se levarmos para o lado mediúnico, se levarmos para o lado da espiritualidade, olha a presença dos espíritos se aproximando de Saulo, porque iria acontecer o encontro. Porque iria acontecer a queda para o alto. E nós ficamos realmente. Quando nós estamos nos dias anteriores à mediúnica, nós já sentimos os incômodos, nós já sentimos algo está diferente em mim, algo está... Saulo já estava sentindo algo diferente, ele não estava como estava. Quando ele adentra os muros, né, o portal de Damasco, ele encontra com a situação de que todos nós já sabemos, né, do susto, do cavalo, da queda, que eu gosto de chamar de queda para o alto. No momento em que esse homem, que já estava sentindo algo diferente, que já estava sentindo situações diferentes, no momento que esse homem ouve aquela voz que vem, que ele não sabe de onde é, o Saulo, porque ele me persegue, e a identificação da voz, ali nasce um novo homem. Nasce um novo homem, e que novo homem? Que ele não esperou que a voz, dizem que é Jesus, que eu não duvido, ele não esperou que a voz dissesse assim, Saulo, Saulo, o que queres que eu faça? Não. Saulo já sabia o que era que ele tinha que fazer dali para frente, porque ele já sentiu que a rota estava errada. O barco de Saulo estava em alto mar, mas precisava mudar a rota. A rota já estava errada. É tanto que quando ele levanta, qual é a pergunta que ele diz? Qual é a pergunta? Senhor, mestre, o que queres que eu faça? Olha a diferença. Olha a diferença. Não é, me desculpe, eu estava equivocado. Eu bem que hoje acordei pensando que algo diferente. Não. Era a consciência plena de que estava no caminho errado. Que o caminho estava errado. Foi a queda para o alto. É agora. Acabou. E aí, novo Saulo, até de nome troca. E engraçado que foi a resposta, a pergunta de Saulo foi essa, mestre, o que queres que eu faça? Já errei demais, o caminho, a rota já está diferente, vou tomar outro rumo. O que queres que eu faça? E a resposta de Jesus, a resposta que foi dada a ele foi muito interessante. Por hora, segundo o livro Paulo Estevam, por hora que você adentre a cidade de Damasco. Por hora eu só quero isso.
Porque se adentrar, que tem uma palestra também muito interessante, se adentrar a cidade de Damasco é uma maravilha. Foi o que ele precisava. Então, meus irmãos, que a gente finaliza a minha conversa de hoje dizendo assim, calma, como eu cantei o trechinho ali da música no início. Calma, não se preocupe, tenha calma, tenhamos calma. Oremos, pedimos a Deus e fortalecidos na fé, que possamos nós, já pensou? Nós, quando sentirmos a presença de um amigo espiritual, de algo que nos faz bem, de os católicos que me ouvem, os evangélicos, de alguém, de algo que faça bem, pergunte, o que queres que eu faça? Há uma diferença muito grande em o Cristo nos perguntar e nós nos adiantarmos e perguntarmos a Ele. Houve um enxergar muito grande para você fazer uma pergunta tão difícil a alguém tão especial. Você tem que estar preparada para isso. E é isso que eu aguardo de mim e de todos o que eu gosto, que seguem a doutrina aí com a gente, que seguem Jesus de uma forma ou de outra. Evoluímos, crescemos, porque estamos todos sob a proteção de Deus, sem nenhuma dúvida disso. E é isso que eu gostaria de trazer hoje para nós, na nossa conversa de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a chance que a Academia de Letras Espíritas me oferece. Muito obrigada. A Trindade Alésia que agradeço a belíssima palestra. Belíssima. Obrigada. Quase poética. E esse final, quando você. É muito bonito essa frase que você diz no final, que Jesus diz por hora que você entre em Damasco. Assim, metaforicamente significa o seguinte: é preciso sempre o primeiro passo, né? E dali é mais uma demonstração de que Jesus ele não violenta a consciência de ninguém. Ele espera que cada um dê seus passos, né? Degrau por degrau. Né? E assim foi com Paulo. Então, por hora ainda em Damasco. E o que eu quero agora é que você adentre. A sua vida vai ser uma estrada evolutiva, como foi muito bonita. Tanto é que Paulo, no início, ele chegou a dizer essa frase angustiada, acho que muitos de nós dizemos, que é o seguinte: por que eu não faço o bem que quero e faço mal que não quero? Mas depois que ele passou por tudo, inclusive pelo deserto, né? Muitas vezes nós temos que passar pelo deserto. Foi o que fez o diferencial na vida de Paulo. Ele precisou daquele deserto para depurar, né? Ainda bem que achou Timóteo, porque Timóteo, de certa forma, ajudou ali no coisa, mas então, ele foi a depuração. Cada um vai ter que passar pelo seu próprio deserto, que significa um mergulho, né? Uma autoanálise e tudo isso. Para no final ele já, né, tendo passado por tantos percalços, por tantos desafios e tudo, e tendo conseguido evoluir bastante, ele vai ver. Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Esse homem consegue isso tudo numa encarnação. Exato. Numa encarnação admirável. Percebeu que a rota estava diferente. Deixa eu aproveitar aqui, que eu não sei como vai ser. Ele entrou em Damasco e aproveitou, foi degrau por degrau, subiu a escada da ascensão. Temos exemplos maravilhosos, Thelma. Temos exemplos maravilhosos. Temos. Então, precisamos tomar a atitude de seguir. Você falou em paz, a calma, né? Jesus fala sempre disso lá no barco, né? Só sobra porque Jesus está dormindo. Isso acontece sempre que a gente deixa Jesus dormir, né, em nós. Então, eu queria encerrar com um poema, a prece em forma de poema, que é da minha autoria, cujo nome é Seguir Jesus. E você foi falando, eu nem saí para buscar o poema, então me ajuda a me lembrar desse poema. Porque eu tenho ele publicado. Falando e você foi despertando nele. O meu poema vai encaixar direitinho. Eu vou sair daqui para ir buscar esse poema que está lá no meu telefone ou no meu arquivo, né? No Facebook publicado no Instagram. Eu vou tentar me lembrar. Pode ser que um verso ou outro tenha mudado, mas como é da minha autoria, eu posso mudar à vontade. Com certeza, É bom de ser autor, né, Trindade? O bom de ser autor, é isso, minha filha. Não vai ter nenhum processo, não se preocupe. Pois é, eu não tenho esse direito autoral. O poema é meu, então eu mudo, não tem problema. Quem ouvir aqui for conferir no Face da Alese ou no Instagram da Alese, se tiver alguma mudança, e é seguir Jesus diz assim:
Porque você foi falando na calma que Jesus pede, ele nos inspira essa calma, essa tranquilidade, né? É ele que traz para nós essa tranquilidade, por isso que ele tem que estar sempre desperto. E nós, para que os mares da vida não façam, os mares não façam parte da nossa vida, só sobrar. Exato. Diz assim, tão bondoso o seu olhar e suave a sua voz. Incertezas se acalmam, horizontes se iluminam, um a um desfazem os nós. Tão distantes ainda estamos do amor que você merece. Somos trigos e somos joios. No cultivo do seu reino, escutai a nossa prece. Queremos ainda um dia lhe acompanhar no Tabor e pescar sonhos e almas e curar as dores do espírito em nome do seu amor. Então, que o amor de Jesus... Tá linda. Obrigada. Que lindo, muito lindo, Thelma. Parabéns pela sua sensibilidade. Né? Você tem essa sensibilidade de nos trazer essas poesias que nos remetem, como eu já disse, nos remete. Sempre que eu ouço algo de Jesus nesse sentido, eu tenho essa capacidade de me remeter. É como se se transportasse até exatamente, ali, né? Exatamente. Naquele mar. Consigo, exatamente. Tão suave, exatamente. Né? Assim, a suavidade que ele nos traz. São momentos realmente muito bons. Minutos muito bons que a gente passa. Muito então, obrigada. Que o Jesus, sua bondade, seu amor, a sua misericórdia possamos estar sempre dispostos, possamos estar sempre intuídos pela espiritualidade superior, porque nós precisamos nos posicionar também na Trindade. Nós precisamos ir em busca, como Bartimeu foi em busca. Primeiro o grito, depois a busca, o caminho até Jesus. Nós precisamos fazer isso, porque Jesus está sempre à nossa disposição. Estamos sempre amparados, sempre. Sempre. Se é para o bem, a atitude de movermos é para o bem, estamos sempre amparados. Amparados. Então, Jesus nunca se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos. Então, a gente tem que pedir sempre a proteção de Deus, da espiritualidade superior. E estão aqui dizendo, é lindo poema. Estão aqui escrevendo. Obrigada! Esse poema tem lá no Instagram da Laese, no Facebook da Laese também. A Laese Aracaju, entra lá e consegue esse poema. Então, somos nós que temos que fazer esse movimento, porque Jesus está sempre à nossa disposição. É como aquela foto que a gente vê em cartazes, ele batendo na porta, né? E é interessante que a porta, a gente compreende que ela não tem maçaneta por fora, ela tem por dentro, porque somos nós que temos que abrir. Jesus não arrebenta a porta de ninguém. Costumo dizer que ele é extremamente educado para entrar extremamente sem ser educado. convidado. Extremamente para entrar sem ser convidado. E está sempre à disposição. E sempre à disposição. Educado o suficiente para não entrar sem ser convidado, mas bom o suficiente para estar sempre à disposição do À disposição. Então, o que nos resta é estudar muito, procurar se aperfeiçoar cada vez mais, porque a gente vai ter inspiração da espiritualidade amiga e superior. E com essa inspiração, nós vamos compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o modelo e o guia da humanidade. E assim nós conseguiremos ser cristãos com Cristo, como diz Emmanuel, que é o cristão que lê, que se emociona, mas que principalmente concretiza as lições de Jesus. Obrigada pela sua belíssima palestra. Obrigada, eu que agradeço. TVT do Instagram, e daqui a pouco nós vamos colocar também no canal do YouTube da Laese, que também é a Laese Aracaju. Obrigada. Obrigada, então. Você sempre faça jus a essa inspiração da espiritualidade superior, para trazer essas lições tão maravilhosas. E eu agradeço a todos que nos acompanharam e que ouviram essa palestra maravilhosa, e que, portanto, estejam com Jesus sempre. E nós estejamos sempre com Jesus. Muito obrigada. Obrigada, até um abraço aos meninos, viu? Tá certo. Saudade deles. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe com muita saúde e paz. Amém. A vocês também. Grande abraço.